posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, que vive está. Oh, oh, que vive está. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você que está conectado com a gente, essa noite de frio aqui em Santa Catarina, mas sei que você está ligado aí com a sua família para, mais uma vez, estar aí com a gente no programa Conexão Lar Feliz, um programa que visa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, o seu lar, também fazer de você um instrumento para resplandecer a luz do Senhor Jesus aonde você estiver. E é uma alegria ter a sua companhia conosco nessa noite. Eu depois já vou aqui apresentar os nossos convidados, porque hoje o assunto é um assunto muito importante. Nós estaremos falando se a sua família está preparada para viver
esse novo normal que a gente tem ouvido falar por aí. Vamos tentar entender também o que é esse novo normal. Então, é um programa muito especial. E, como convidado, está com a gente a minha esposa, a pastora Júlia, está com a gente o pastor Rosanildo Amorim, está com a gente aqui o pastor Alexandre, com a sua esposa, a Dani. Alegria ter vocês. E nós vamos começar com uma oração. Vou pedir ao pastor Alexandre fazer essa oração de abertura para essa live. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos pelo Teu amor e pela oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha tocar os nossos corações e que durante essa noite, a partir da Tua palavra, nós venhamos aprender mais de Ti, nós venhamos esclarecer a nossa mente e que o poder do Teu Espírito Santo venha nos transformar, nos cativar a Tua vontade, Senhor. Todo mal, toda ação venha cair por terra e que o Teu querer venha sobressair sobre todas as coisas. Abençoa cada família que está escutando nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, o tema que nós vamos hoje conversar aqui, e queremos que você também interaja com a gente, você pode estar principalmente lá no nosso YouTube AD Blue, no chat, conversando com a gente, dando suas sugestões, fazendo as suas perguntas, e à medida do possível nós vamos respondendo. Antes, eu quero pedir para você, copie o link desse vídeo, seja do Facebook ou seja do YouTube, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, para que mais gente possa ser abençoado com essa nossa conversa, esse bate-papo hoje nessa live. Bom, nós temos ouvido aí nas mídias, seja nos podcasts, seja nas redes sociais, as pessoas falando desse novo normal, algo durante a pandemia e pós-pandemia, no sentido de que o mundo não vai ser o mesmo em todas as áreas, seja profissional, familiar, estudantil, todas as áreas nós vamos ter aí uma alteração, exigindo, claro, que o ser humano venha se adaptar, se reinventar, inovar e assim por diante. E nós vamos também hoje discutir isso, o impacto na família, o que isso acarreta dentro dos lares, na vida dos pais, na vida dos filhos e assim por diante. Então eu começo fazendo uma pergunta, quero perguntar ao pastor Rosanildo Amorim sobre esse conceito novo normal, né? O que seria esse novo normal e o que pode também estar por trás de um conceito como esse? Pai do Senhor, pastor Lediel, que bom estar aqui com todos vocês para essa conversa maravilhosa, que bom estar com o pessoal que está nos acompanhando também através da internet, é muito bom esse bate-papo. Nós estamos vivendo num período agora que com certeza vai mudar para sempre a forma com que a gente vê o mundo, né? E toda essa mudança que ocorreu e está ocorrendo, ela é tida como pelos especialistas, ela diz ser que será o normal de sempre, daqui para frente não volta mais do que era o normal de antigamente, como a gente pensa, vai voltar tudo ao normal. Não, agora o normal será novo, será de uma outra forma. Não tem mais como regredir, como voltar e dizer assim, não, quando passar a pandemia, nós vamos voltar na nossa velha vida, no nosso modo de viver como era. Isso não vai acontecer mais. Então, nós temos que nos preparar para o novo, que será, esse novo será o normal e não a nossa velha vida. É claro que essas mudanças de comportamento, de modo de vida, de trabalho, como serão discutidos aqui, eles vão impactar de forma direta a nossa vida. Por quê? Porque no passado nós tínhamos as mudanças e elas aconteciam de uma forma um pouco mais lenta. Levava tempo até que as coisas chegassem dentro do lar. Agora elas ocorrem de forma simultânea e instantânea. Então, nós estaremos muito mais vinculados às mudanças, porque daqui para frente o normal que será constantemente novo, renovado. Será de uma forma diferente. Então, antigamente você dependia de ver o modelo que você viu em alguém, que admirou, e aquilo poderia gerar uma mudança na sua vida. Agora não. Com o meio de comunicação que nós estamos, o modo em que nós estamos nos relacionando, vai mudar para sempre isso. Ou seja, dentro então dessa tua fala, a gente pode se acostumar por uma inovação constante. O normal vai ser sempre será as coisas se inovando novo. E uma mudança cada vez mais drástica e mais rápida, é isso? É isso mesmo. Por quê? Porque antes era de pai para filho, você do mestre para o aluno, do professor para o aluno, do mestre. Mas agora não. Todas as pessoas estão tendo a informação em tempo real, de forma simultânea. Então, daqui para frente, a tendência é que os conceitos
pré-determinados, pré-definidos lá, que levavam anos para serem alterados, daqui para frente, por isso nós chamamos de uma sociedade líquida, porque ela vai mudar constantemente, de uma forma muito constante, de uma forma muito mais rápida. O novo será o normal de sempre. A partir de agora, quando alguém disser assim, é um novo modo de ver as coisas, isso será algo normal. E não tem mais como voltar no passado, então nós temos que nos adaptar, nos acostumar a esse novo modo de viver. Eu tenho tentado ver essa situação, é muito comum ver essa questão do novo normal, né? As pessoas falam muito disso. E eu estava observando o Pondé, Luiz Felipe Pondé, falando sobre a perspectiva de normal, né? Porque é o seguinte, se nós formos parar para pensar um pouco, mudanças sempre existiram. A sociedade sempre se mudou. Por exemplo, a questão da pandemia. Pandemias tem diversas na história da humanidade e algumas infinitamente piores do que a do coronavírus. Peste negra, peste bubônica e uma série de pandemias que devastaram, matou muita gente. Por exemplo, a peste negra, a Europa foi recuperar 300 anos depois o número de habitantes que tinha antes da peste negra. E o coronavírus é uma pandemia como qualquer outra, né? Eu vejo muitas pessoas alarmistas em relação à situação própria da pandemia em si, mas eu acho que a doença em si nem é tanta questão. A questão justamente é a característica da globalização que alavancou o poderio de transformação dessa doença. Por exemplo, acho que foi você que comentou comigo que alguns especialistas tinham dito que adiantou mais ou menos 5 anos da perspectiva de avanços tecnológicos, modos de consumo, né? Por exemplo, hoje quem não consumia na internet está consumindo na internet sem nenhum medo. Comprar na internet não é mais um tabu. Você pedir comida na internet não é mais um tabu. Pedir um carro na internet não é mais um tabu. Tudo isso hoje são comportamentos comuns e corriqueiros. A questão é o que isso vai gerar de comportamento de fato sólido. Eu estava reparando, a gente, no começo da pandemia, ninguém ia em restaurante, ninguém fazia mais nada. Eu vi um vídeo do pessoal na Lapa, no Rio de Janeiro. Lotado, cheio de gente e com aquele comportamento anterior. A gente já vai ver que esse comportamento de ficar mais em casa e se preocupar mais com o distanciamento não se solidificou, não se materializou. Porque as pessoas continuam indo num bar, consumindo, se aglomerando, né? E isso não acarretou. O que, de fato, vai ser trazido, vai ser incorporado como um comportamento social, né? Higiene, a conduta de consumo, a gente ainda está vendo. Tudo ainda é muito escuro, né? Bom, essa questão até porque o ser humano precisa ser sociado, né? Ele precisa estar em sociedade, precisa estar interagindo e as pessoas têm percebido o quanto isso faz falta, né? O contato, o abraço, nós vemos pelas igrejas, né? As pessoas têm vontade de abraçar, né? Tem, assim, vários irmãos já falaram, pastor Lediel, como a gente tem vontade e saudade dos abraços, coisas que a gente nem dava tanta bola, né? Mas a gente que é pentecostal, né? Principalmente gosta de um vira pro lado, um abraço. Mas isso é muito bom, né? Esse convívio. E realmente, né, são coisas que eu acho que isso não consegue alterar, porque o ser humano tem essa necessidade. Agora, quando se fala desse novo normal, pesquisas têm mostrado pelo menos 2 coisas que têm que ser bem pontuado. Primeiro, eles têm falado que cada vez mais a gente vai estar ali no mundo virtual, né, claro, ou seja, o digital, o argumento o digital se tornará cada vez mais presente, quase que onipresente na vida das pessoas. Isso é aquilo que a gente também já falou aqui, não tem mais volta, né? Cada vez mais as pessoas estarão mergulhadas na tecnologia, por isso que a gente tem alertado a importância de ensinar, de aprender e ensinar a viver esse mundo digital, e também o que eles têm falado, o impacto de dentro de casa, né? Uma convivência, quem sabe agora, com mais tempo dentro de casa e assim por diante. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é uma grande verdade, né? A questão da tecnologia e o repensar em casa. Vamos começar a ouvir as mulheres, né? A opinião delas. Mudou muito a rotina de casa? Bom, nós temos aqui, né, uma mulher que tem filhos e outra que não tem filhos, né? Dani, mudou muito a rotina de casa pós-pandemia, tempo de quarentena?
Então, na minha atual situação, não mudou muita coisa. Somos só eu e o Alexandre. Nós continuamos atuando nas nossas funções normais. Eu acredito que eu fiz home office ali na primeira semana que foi decretado pandemia. Então, o outro tempo aqui na nossa cidade está flexibilizada essa questão. Então, a minha rotina mudou e não mudou. Eu sinto que, obviamente, situações externas mudaram um pouco, mas como a gente trabalha junto, então a nossa convivência ela já bem, então não alterou muita coisa, assim. Eu senti nas pessoas muita diferença, senti o medo, na verdade, aquilo que a gente vive é potencializado, o pânico que as pessoas tinham logo no início, né? Então, isso alterou um pouco. Acho que o medo muito presente nas relações interpessoais. Mas, dentro da minha casa, assim, eu não sofri muitas alterações. Pastora Júlia, lá em casa mudou muito? Mudou. Eu acho que toda mãe que tem filhos, em parte, está agradecendo a Deus pela vida dos professores, né? Eu acho que essa parte de ser professora também, sim, tem gerado assim bastante dificuldade. Claro, acho que no começo até foi mais difícil e agora a gente até já vai se adaptando, né? Mas claro que não apenas pelo conteúdo que os professores estão passando na escola, né? Mas também pelo período, né, daquelas 4 horas e meia que os filhos estão na escola. Eu acho que esse tempo que a gente tem, né, para poder trabalhar com mais calma e se dedicar, às vezes, a algumas coisas pessoais, é sim algo que eu, particularmente, tenho sentido falta. Acho que, assim, no geral, a maioria das mães, né, que a gente vem conversando. Outra coisa também que eu percebo bastante como mãe essa dificuldade até das escolas, né, se adaptarem a essa nova realidade. A gente percebe que nem todos os professores estão preparados para isso, né? E a gente se pergunta se realmente esse ano escolar dos nossos filhos está sendo aproveitado, né? Ou se está sendo... O que é uma excelente pergunta, né? Eu depois quero perguntar ao pastor Rosanildo, Alexandre, né? O ensino das crianças que agora estão fazendo aí, né, esse homeschool, é comprometido? Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, coloca aí no chat do YouTube, qual é a tua opinião? A qualidade do ensino do teu filho, do teu sobrinho, da criança que você conhece, está sendo prejudicada? Você acha que isso vai comprometer? Pastor Rosanildo. Eu creio que sim, principalmente porque o auxílio que o pai e a mãe dá para a criança em casa não substitui o professor. Né? O pai e a mãe não são formados, a maioria deles não são formados em pedagogia, não tem uma estrutura de conhecimento para aplicar de forma correta. Tem um lado bom nessa história, que é a questão do envolvimento das famílias agora na educação dos filhos, nessa formação dos filhos, que antes os pais, a maioria, terciarizavam para a escola, e agora eles sentiram o quanto isso é importante. Isso é um lado muito bom, é algo muito bom que está acontecendo. Por outro lado, a gente já caiu, né, saímos de um extremo que era o não envolvimento das famílias na educação dos filhos, e agora nós fomos para a responsabilização total da família na educação dos filhos, que é um problema também. Porque os pais não estavam preparados para isso, e não estão, de fato. Isso nós não estamos considerando, por exemplo, os pais que estão trabalhando o dia inteiro, que chegam em casa cansado e têm as atividades todas dos filhos para fazer. Então, isso é um problema e, com certeza, isso vai impactar de forma negativa na educação dos filhos. Claro, temos o lado bom, que é o envolvimento dos pais, da família, mas isso não... Com certeza, o Estado precisa garantir que os professores, através das mídias digitais, como nós estamos falando aí, das plataformas de educação à distância, deem as suas aulas, né, preparem o seu conteúdo como deveria ser feito, e cabendo aos pais acompanhar, orientar os filhos ali. Aí entra uma série de outros fatores, por exemplo, quem tem 3 filhos tem um computador em casa, então... complica bastante, porque nós não estávamos preparados para isso, né? Aí tem que verificar essa questão de horários, de ter os turnos para que os filhos possam ter atividades, porque aí complica bastante.
Uma das questões é essa. A gente tem visto algumas escolas feito através de aplicativos, aulas em vídeo, outras apenas mandado, né, as matérias e as atividades para as crianças em casa, mas tem muitas crianças ainda que não têm acesso. Pastor Alexandre, você acha que parece que tinha um dado aí mais ou menos no Brasil, quantas crianças ainda não tinham acesso à internet, né? Alguns que eu vi aqui falavam em 17%, o outro falava em 30%. Isso é alarmante porque, pegando o gancho que a pastora Júlia deu, nós vimos o quanto nós temos professores incapacitados. São analfabetos funcionais na sua formação. São formados, têm o diploma, mas eles não conseguem passar o conteúdo a não ser dentro da sala de aula. É a mesma crise que muitos pastores têm de não conseguir pastorear sem o púlpito, né? Foi tirado o microfone e ficou difícil pastorear. É o problema de professores, onde eles mostrou, na verdade, assim, a pandemia desnudou muitas coisas. Uma delas foi a precariedade na formação dos professores, a precariedade na falta de planejamento nossa. Os professores têm dificuldade de planejar o básico ali, como que vai ser uma aula, como vai formatar uma aula, como esse conteúdo vai chegar no aluno. Nós temos a tendência de normatizar todo mundo. Vamos fazer home office, vamos fazer, sei lá, homeschooling, mas não são todos que têm acesso à internet. Por exemplo, essas 30% de crianças vão ficar sem acesso ou com acesso deficiente à educação, né? E nós, pelo menos é um dever do Estado, garantir a educação. Então, assim, como que essas crianças vão estudar? Uma mãe, por exemplo, que tem um computador em casa, que trabalha o dia inteiro, né? Nesse novo normal, é uma perspectiva de se refletir. Por quê? A mãe ela não tem opção. A diarista que vai limpar o prédio, por exemplo, os filhos ficam em casa com quem? Sem a escola. Entendeu? Como é que essa mulher vai fazer? A mulher que trabalha no horário comercial, como é que o filho dela vai estudar? Então, assim, a gente ainda está tateando o que vai ser feito da nossa sociedade em relação à educação, constituição familiar. Não sei se a gente vai estendendo um pouco o assunto, né? Também trouxe à tona coisas referentes à violência doméstica, a falta a palidez da formação da família, a família, os pais agredindo mais os filhos, os pais agredindo mais entre si. Então, assim, como que vai ficar a família pós-pandemia? Essa família que antes tinha o subterfúgio de não conviver, as pessoas... o cara nunca tinha agredido a mulher dele antes da pandemia, porque não teve ocasião. Ele não convivia muito com a esposa dele, ficava trabalhando no ativismo, ficava fora de casa e não agredia os filhos. Aí ele foi obrigado a conviver com a esposa dele, com a esposa e com os filhos. E aí? Depois nós vamos até entrar um pouquinho nesse assunto, que acho que é importante, né? Mas a gente já da educação pulamos para isso, porque tem sobrado para os pais, como já foi falado aqui, tem muitos pais estressados. Tem muitos pais estressados, né, pastor Zé? Pastor Lidiel, tem uma coisa que é importante ressaltar, que essa defasagem na educação e até na formação dos professores não é apenas uma falta de vontade. Quando a gente fala isso, não é uma deficiência do professor em si. A nossa educação brasileira é assim. Esse professor estuda onde? A escola que ele estudou deu a ele condições para que hoje ele fosse um bom professor? Enquanto o Brasil pagar milhões, por exemplo, para um jogador de futebol e pagar um salário mínimo para um professor, é assim que a coisa vai funcionar. As nossas escolas, se nós olharmos, a média dos professores em matemática foi 3 no Brasil. Eles estudaram em que escola? Então, é o meio em si. O meio está nessa defasagem, né? O professor, ele é o fruto da sociedade. Sim, e a mentalidade, né? Eu vou abrir um parêntese não muito longo aqui, só a questão da formação. No Brasil, nós temos uma característica de ensino que é o quê? Nós somos, durante alguns anos, muito voltados ao tecnicismo. A profissão válida era o quê? Era o engenheiro, era o agrônomo, eram essas profissões mais rentáveis, não tão ligadas às ciências humanas em si. E foi muito valorizado, foi muito incentivado, e hoje nós estamos vendo o quanto é importante as ciências humanas. Por exemplo, o psicólogo está trabalhando mais do que nunca, está atendendo mais do que nunca. Professor está sendo exigido dele mais do que nunca. Então, assim, nós precisamos também entender que ciências humanas, o pensamento, lidar com a alma do homem é importante. E a pandemia revelou isso também. E principalmente nas crianças. Pensa só, vamos refletir um pouco. O que vai ser dessas crianças que estão passando por esse período de muita inconstância, crescendo num cenário de inconstância,
daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Perdeu aí um ano, não só perdeu um ano de escola, porque diversas crianças perdem ano de escola, reprovam, isso é uma coisa que acontece. Mas perdeu em um cenário de inconstância, um cenário complicado, não sabe se o pai vai perder o emprego, não sabe o que vai ser feito, reflexo disso é grande. E tem justamente essas questões, né, que a gente coloca, quem sabe, estamos falando da educação, mas que vem paralelamente, né? Os pais já estão num clima, poxa, um mundo de pandemia. A palavra da vez é a insegurança, né? Questão de insegurança econômica, o trabalho vai continuar, não vai continuar, vamos continuar sustentando a família, nós já vamos entrar também nesse assunto, e daí ainda tem que, em casa, dar uma de professor, né? E tem que reaprender matérias que nem se lembra mais de todas... Não aprendeu nem na época da escola, tem que aprender. Agora tem que reaprender para ensinar para o filho. Realmente é complicado. Então, todos aqui, eu acho que concordo que, de uma maneira ou outra, vai comprometer a qualidade dos ensinos dos filhos. Com né? certeza. Pastor Lediel, já que nós entramos nessa área, pelo menos uma pedrinha a mais nessa construção, né? Eu chego a dizer que a reforma que o Brasil precisa, ela começa na educação. De todas as áreas, né? E eu chego a dizer que quando esse país tratar, quando ser professor no Brasil for a profissão de maior honra, daí sim nós vamos ver as grandes mudanças que esse país precisa. Por quê? É na educação, por exemplo, que você tem aquela ajuda na formação de caráter, é na educação que você tem grandes profissionais, será na educação que você terá empresários qualificados, funcionários qualificados. A gente não vê isso, mas é o professor que forma todas as demais profissões. Sim, e você está, claro, já pegando um gancho aí para a questão de um olhar político. Isso eu acho que é muito importante, porque todos nós somos seres políticos, né? E você citou ali antes do salário de um jogador de futebol para um de professor. Se o governo mesmo no Brasil tivesse, nessa última Copa foi no Brasil, né, investido todo o dinheiro da construção de estádios hoje, que são aquele elefante branco, nessa questão de educação, hoje, com certeza, o sistema de educação estaria muito mais preparado para enfrentar uma situação como essa que nós estamos enfrentando, e com certeza seria mínimo o número de crianças que não têm, quem sabe, um acesso à internet para ter uma aula remota de qualidade, e os professores estariam mais preparados para essa realidade, né? É porque, assim, hoje, uma criança que não tem acesso na internet, não é só uma questão de ela não conseguir acompanhar a aula em si, ela não consegue acompanhar o ritmo de ensino das outras crianças. Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia trabalho, eu usava Barça. Né? Todo mundo usava Barça, era um padrão. Ou então ia na biblioteca, o ritmo de produção do conteúdo era muito equiparado. Só que você pega, por exemplo, uma criança que tem que ir na biblioteca para fazer trabalho e uma que vai no São Google e busca tudo. Qual que tem uma rapidez, um acesso maior à informação? A criança que tem uma internet, que tem acesso à internet. Então, assim, além disso, poder proporcionar um cenário igual para o desenvolvimento intelectual de todas as crianças. Então, se não tivesse sido gasto a mesma quantidade que gastou em produção de estádio e etc. e tal, talvez poderia ter acesso, ou pelo menos facilitar o acesso à internet dessas outras. Né? Não que a internet brasileira seja muito boa, né? Mas... Enfim, a família vai ter que se adaptar e está se adaptando, né? Acredito que lá, né, pastor Rosanil, teve que adaptar a realidade. Lá em casa, nós tivemos que adaptar a realidade, né, de questão de horário. Não é fácil ficar com ensinar esses meninos a ser disciplinados em casa, com tantas outras distrações, né? Por mais que tenha um horário ali que eles têm que estar assistindo aquela aula, depois tem que fazer várias e várias atividades. Não é fácil, tem que readaptando toda a rotina de uma família. E a pastora Júlia pontuou uma coisa importante, né? Principalmente as mães, eu acho, que infelizmente eu acho que cai mais para as mães, elas têm que se adequar a essa realidade para também encontrar ali o tempo para ela, né? A sua vida, as suas atividades. Muitas têm rotina dupla, rotina tripla, hoje se fala até em rotina quádrupla para a mulher, e é uma grande realidade, e a gente espera que os maridos estejam aí também, né, ajudando nessa questão do papel da educação dos filhos em casa e o papel de cuidar da casa, porque não é coisa só de mulher não, né? Lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, todos têm que estar aí no mesmo barco, né? As meninas querem falar alguma coisa nesse sentido? Não? Não, vou falar que eu espero que esse novo normal tenha incentivado os homens a participar mais dos afazeres domésticos.
Né, que não fiquem nesse período, né, que muitos estão ali, às vezes, trabalhando em casa, né, que possam também auxiliar, né, nas atividades do lar, tanto em relação aos filhos como da própria casa. Talvez a pandemia veio para incentivar isso. Lá em casa, antes, né, de começar a pandemia, eu já fiz um propósito, né, e esse ano eu tô sério nisso. Não, negócio de lavar a louça hoje lá em casa é comigo, né? Eu não sei se as pessoas de casa já sentiram aquela vontade. Nossa, mas eu estou com uma vontade de lavar a louça hoje. Esse ano eu tenho sentido isso, sabe? A minha esposa ri, né? Ela disse que nunca sentiu isso. Eu nunca senti, eu lavo porque tem que lavar. Mas a gente está ali para ajudar. Mas então a família precisa repensar para ser ali esses alicerces, né, para os filhos, porque nós adultos, nós temos já uma mentalidade, né, formada, e a gente consegue fazer, quem sabe, essa leitura mais, talvez não perfeita, mas mais precisa dos acontecimentos sociais, as mudanças que estão acontecendo, e a gente se disciplinar para se organizar. Para uma criança, né, vem com uma enxurrada, né, essas mudanças, e se nós pais ainda estivermos, né, estressados, né, não conseguindo separar as coisas, sobra ainda para as crianças. Por isso eu quero deixar uma palavra para você, pai, você, mãe, que está nos ouvindo aqui, né, eu sei que já está muito peso sobre os seus ombros, mas procure de uma maneira muito sensata tentar explicar para os filhos a necessidade deles, se adequar também a essas realidades e mudanças, porque pelo que eu ouvi em Santa Catarina, pelo menos nas escolas públicas, eu acho que não volta esse ano ainda, então a gente tem mais 6 meses, né? Pelo menos mais 5 meses e meio aí, para a gente estar vivendo dentro dessa realidade, e a gente precisa guardar o nosso coração. Né, primeiro, guardando a nossa mente, o nosso coração, para as influências externas não nos estressarem ainda mais, porque a gente acaba, dentro de casa, né, agindo dessa maneira. Inclusive, eu penso que até em questão de, assim, disciplina, rotina, matéria, né, às vezes também pais tão estressados, né, com conteúdo escolar, da criança dar conta de tudo aquilo, e muitas vezes esse peso também que a gente vai trazer sobre a criança vai gerar muito mais no emocional daqui a alguns anos do que a falta, talvez, daquele conteúdo escolar nesse momento, né? Então, acho que uma instrução bem importante também para a gente estar compartilhando, né, com os pais que estão nos assistindo é que também leve esse momento com um pouco mais de leveza, não com tanto estresse, não cobrando tão duramente dos filhos, né? Porque na verdade é um tempo de adaptação para todo mundo, né? Nós somos o novo, né, dessa pandemia. Nós estamos nos adaptando a viver como pais, assim, como filhos, como pastores, como advogados, como profissionais. Então, eu acho que isso é algo bem importante para a gente estar pensando, preservar também o emocional dos nossos filhos. E isso não é esconder deles a realidade que nós estamos vivendo, mas mostrar para eles, né, que nós podemos superar esse problema junto, como família, família de Deus que nós somos, né, e que isso vai ser um momento de crescimento e não de devastação dentro do nosso lar. E algo interessante é que a gente também vê, graças a Deus, muitas famílias mostrando resultados positivos, né? De aproximação, de atividades dentro da casa com os filhos que antes não fazia. Vamos hoje cozinhar alguma coisa junto, né? Vamos brincar com uma brincadeira que fazia tempo que não brincava. E a gente percebe que as pessoas estão mesmo cuidando de algumas coisas da casa, que, digamos, precisava ser feito, uma pintura, a família toda participando. A gente percebe que até, eu estava ouvindo uma reportagem, eles dizendo que algumas coisas de mercado tiveram uma alta nas vendas, né? Como trigo, ovo, porque as pessoas parecem começar a cozinhar mais pão em casa, bolo em casa, e tem participação também das crianças. Algo importante, na rotina da casa, as atividades domésticas, secar uma louça, varrer um chão, recolher um sapato, as crianças, os filhos estarem participando, eu acho que tudo isso também são coisas boas que pode aí ajudar a família a se aproximar nessa época. De fato, se nós soubermos aproveitar esse momento que parece de caos, nós podemos gerar boas memórias no coração dos nossos filhos. Eu fico pensando assim, o quanto deve ser difícil ser criança hoje, no sentido do excesso de distração, né? Você tem muita distração. Uma criança hoje,
ele tem muita oferta de entretenimento. Quando nós éramos, na nossa geração ali, quando nós éramos crianças, né? Eu sou um pouco mais novo, mas assim, tu pega ali, a gente tinha distração, mas era muito mais difícil ter acesso a essas distrações. Hoje, a distração está aqui, 1 milhão de jogos, a distração está na TV com 500 canais liberados, a distração está... Então, é muita coisa. Então, você se concentrar, pensa você cobrar de uma criança, não esquecendo que seus filhos são crianças, que tem essa lida com a distração, com o entretenimento, ainda ser severo com eles, você vai gerar mais repulso ao conteúdo, mais repulso à situação do pai em casa. Para ele, o pai em casa vai ser um fardo, vai ser incômodo, porque só briga. Então, assim, tem que se colocar, tem que ter empatia com as crianças também, né? Saber que ser criança hoje não é fácil. Ser criança hoje é difícil. Tem os desafios, né? E falando agora, a gente falou um pouco da educação ali dos filhos, e a gente depois pode voltar até para falar do contato da família diante das telas, né? Porque agora tudo é tela, é uma televisão, é um celular. Mas a gente também é importante pontuar nessa questão dos pais, né? A questão das profissões dos pais. A gente viu uma boa parte das famílias aí, os pais fazendo home office. Eu tenho ouvido muita empresa, inclusive aqui na região de Blumenau, que é um polo da indústria de software, né? A gente tem muita gente trabalhando a partir dos seus lares, e as empresas já dizendo, algumas empresas já manifestaram que esse ano não vai ter, então, o retorno para as atividades dentro da empresa. Muitas famílias vão continuar agora com home office, né? O que isso altera na dinâmica da família, pastor Rosanildo? Tem, em vários aspectos, positivos e negativos, né? Os positivos é a questão, por exemplo, de quando você tinha o pai ausente ou a mãe ausente, agora ele está ali, presente, acompanhando. Num primeiro momento isso vai gerar um estresse, né? Porque às vezes o pai não estava nem ciente do comportamento dos filhos, porque passava tão pouco tempo próximo que né? Essa questão, a própria questão das desavenças entre o casal, é aquele negócio, passava tanto tempo longe que não conhecia a pessoa que era casado, né? Então, isso vai mudar, e é um aspecto positivo, vai exigir que as pessoas se adaptem e melhorem o seu comportamento. E tem o outro lado, que é a questão, por exemplo, da invasão de privacidade, porque daqui a pouco, quando você está em home office, né, a empresa manda um trabalho, um serviço, vai estar entrando em contato profissional dentro do seu horário de privacidade com a família. Então, há um lado negativo que é essa questão. Mas também tem, olhando agora com um olhar no futuro, do jeito que a coisa caminha, né, para o trânsito caótico, para as cidades, por exemplo, que quando chove, como São Paulo, alaga tudo, é difícil, com certeza, esse trabalho, né, o normal, não vai ser mais como era antes. Então, com certeza, isso vai fazer mais parte da vida dos brasileiros, não só do brasileiro, do mundo, né? As empresas longe, à distância, várias pessoas já estão tendo isso como uma realidade e não pretendem mais voltar à velha vida. Até porque muitos descobriram, poxa, eu não preciso passar 1 hora no trânsito para fazer uma reunião, porque agora eu tenho um monte de aplicativo aqui e funciona, né? As pessoas conversam simultaneamente, várias pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, numa reunião através da internet. As pessoas começaram a perceber algumas facilidades que o mundo digital também traz para o seu dia a dia, né? Como foi falado, seja o trânsito, seja outras facilidades, são coisas que a gente precisa pontuar, né? Entender que não tem mais retorno, né? E tem a questão também, que é a questão, por exemplo, se você parou para pensar no investimento que é construir um prédio, uma empresa, manter isso, né? Quantos ônus, qual é o custo para manter uma empresa, um porte físico, desde limpeza, imposto sobre o local, manutenção, isso tudo vai ser diluído porque as pessoas estarão na sua própria casa, fazendo o mesmo trabalho que estariam fazendo ali, as mesmas reuniões. Hoje, por exemplo, para uma pessoa se deslocar para o templo sede, para uma reunião, tem toda uma logística. Depende de trânsito, depende de horário, mas essa reunião pode ser feita de forma instantânea, com todas as pessoas envolvidas no caso, na sua própria casa. Então, isso tende a não mais voltar a ser como era antes. Então, como eu disse, eu fiquei pouco tempo em home office, eu não tive tempo de me adaptar, né, a essa nova realidade.
Para mim foi extremamente complicado, porque a organização do tempo eu achei muito mais difícil. Ao mesmo tempo em que eu estava trabalhando, eu estava em casa. Então, como dona de casa, eu conseguia imaginar todas as outras coisas que estavam ali para ser feitas também. Então, assim, foi muito difícil para mim gerir o tempo. Começou o trabalho, terminou o trabalho. E outra, dava 6 horas, mas eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Eu já estou aqui, vou terminar o que eu já estou fazendo. Então, das experiências que eu tive, foi bem complicado, eu me senti muito mais sobrecarregada. E das pessoas que eu tenho conversado, elas também estão se sentindo muito sobrecarregadas com isso. Porque a demanda de trabalho, ela aumentou muito. A exigência das pessoas que são os empregadores aumentou muito. Então, assim, como que você mede que o seu funcionário ele está sendo eficaz na casa? É através do trabalho que ele apresenta. Então, as pessoas estão trabalhando muito mais. Gente trabalhando até 10, 11, 12, coisa que ela fazia das 8 às 18, com 2 horas de almoço. Então, assim, eu acredito que tem, sim, o lado positivo, é extremamente positivo em muitas escalas, inclusive nas grandes cidades, mas tem um lado negativo, que as pessoas elas estão muito mais sobrecarregadas, inclusive emocionalmente. Eu estava ouvindo uma palestra e o especialista ele disse mesmo, olha, as coisas estão mudando, porque não vai mais ter tempo, mais espaço no mercado de trabalho para aquele cidadão que gostava do presenteísmo. Bater um ponto. Bater o ponto e ficar enrolando, porque agora o que eles vão medir é isso, é a produtividade da pessoa, né? Então, é uma diferença que já está acontecendo. Eu acho que todas as áreas vai ser assim, né? Cenas engraçadas, por exemplo, que nós vimos. Eu vi ontem 2 vídeos de um jornal da CNN, onde a mulher estava lá falando, uma professora falando. De repente, a filhinha dela entrou correndo com um unicórnio desenhado. Mãe, eu fiz um unicórnio. E ao vivo no jornal, e ela lá tentando empurrar a filha e continuou falando. Aí a filha dela foi para trás e começou a colocar, eu coloco aqui. Então, assim, situações que se fosse em um local, num ambiente de estúdio, não aconteceria. E na casa, acontece. E é interessante, professor Alexandre, porque assim, essas questões tendem a se tornar normais com o futuro e aceitáveis, porque as pessoas estarão vivendo essa nova realidade. E há um dado alarmante e interessante, pastor Lediel, que dizia, desde a época que eu estava no mercado de trabalho, que 70% do trabalho de uma empresa é feito por 30% dos funcionários. Olha aí, 70% de todo o trabalho é feito por 30% da mão de obra. E isso já não dá mais certo no trabalho de home office, por exemplo. Porque lá o indivíduo é pago pelo que ele faz e não pelo tempo que ele agrega. Por isso que, mais uma vez, vem a questão do novo, que será normal, porque as empresas tenderão a contratar gente, por exemplo, para trabalhar em casa e fornecer serviço. Produtividade. E não horas. Produtividade. Né? Porque hoje, qual é o nosso método de trabalho? A gente vende as horas para a empresa. A gente não vende a mão de obra. A gente vende as horas. Mas agora, no mundo competitivo, mundo cibernético, com a facilidade da internet aí, tende ao mercado valorizar a entrega do trabalho e não dessa disponibilidade de horas. O meu concorrente que faz o trabalho agora que eu produzo não é mais as pessoas da minha cidade. Porque agora a empresa para a qual eu presto serviço pode contratar da cidade do lado, pode contratar do outro estado, até de uma outra nação para produzir. E se eu não estiver preparado, conseguir prestar aquele serviço, eu perco a minha oportunidade de emprego para um cara que está num outro país. Inclusive na educação. Hoje você tem um rol de professores dentro da cidade, por exemplo. E aí você tem que se confinar e aceitar. Mas daqui a pouco você terá, por exemplo, professores qualificados, com alto gabarito, para lecionar de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, de outros países, inclusive. Antes de passar para você, Alexandre, que eu vi que você quer falar, eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa. 2 perguntas eu quero fazer, para daí nós já vamos entrar no outro tema, a respeito de finanças. Primeira pergunta, você que está em home office, você que está nos assistindo e está fazendo home office, você está trabalhando mais ou menos que anteriormente? Responda essa pergunta. Também, se você quiser responder, a segunda pergunta que nós vamos entrar aqui é se você está gastando mais ou gastando menos agora que está trabalhando em home office.
como o pastor Rosanildo falou, tem a economia da gasolina e tal, mas também tem outros contrapontos, né? A gente tem visto algumas pessoas reclamarem que estão gastando mais com água, com luz, porque está todo mundo em casa, com comida, principalmente comida. O pessoal está comendo pra caramba, né? Não, é só a questão, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ver o atendente de call center ser indiano. Tu liga para o call center de uma companhia de telefone, é um indiano. Não estranhe de que há alguns anos no Brasil, se você ligar no call center da Vivo, vai ter um indiano lá falando um português meio enrolado para te atender. Porque a demanda de trabalho, o capital que ele onera na empresa é muito menor. Ele custa muito menos. Então, vai ser interessante daqui a alguns anos essa perspectiva. Cada vez mais assim. Pastor Zanildo. Isso que o pastor Alexandre falou, pensa comigo nessa realidade, pastor Alexandre. Daqui a alguns anos, você tem, por exemplo, um funcionário lá em um outro país, que o ordenado dele, para a realidade dele, é baixíssimo perto do Brasil e de outros países. Em muitos lugares, a formação dele é melhor. Pensa nessa realidade, e isso tende a ser uma realidade cada vez maior. Você terá um funcionário de outro país, trabalhando na sua empresa, onde a situação financeira é muito baixa, então o salário dele é baixo. Em muitos lugares, a formação é melhor do que do Brasil. Aí vai complicar para o nosso lado. Eu estava conversando com o pessoal que veio do CTM, de Moçambique. 2 rapazes solteiros, jovens, e conversando. Um era formado em engenharia eletrônica, o outro era formado, se eu não me engano, em construção, em construção de... Só que só a parte do alicerce do prédio, só de grandes empreendimentos. E a gente tem essa visão preconceituosa, né, achando que o Brasil alguns determinados polos detêm o conhecimento, mas você tem excelentes profissionais na Argentina. Na nossa turma do CTM, tinha uma menina que ela era formada em linguística, era assim, uma profissional no que diz respeito à linguística formidável. E competitivo, mais barato, custa menos, trabalha melhor. E vai estar aí disponível no mercado. Isso não torna nós mais produtos do que humanos? Porque, tipo, analisando assim dessa forma, né? Tipo, uma pessoa que talvez precise aprender, estar junto com alguém para se desenvolver, ela não perde essa oportunidade estando em casa? Assim, o capital é movido pela força de trabalho. O que movimenta o capital é o que você pode oferecer para ele. Se você não oferece nada para aquela empresa, não tem porquê, você é um número. Infelizmente, nós somos estatística. Eu sou aquilo que eu produzo. Se eu não produzir nada, eu sou colocado à margem. Nós vamos ter um outro problema também. O quê? Uma marginalização maior de profissionais. Por exemplo, você não vai ter mais questão de atestado médico. Isso vai ser muito relativo no futuro próximo. Por quê? Antes, você tirava o SISO, você tinha 2 dias de atestado médico. Hoje, você está em casa, você pode trabalhar. Como é que vai fazer? Então, assim, são todas questões delicadas que nós vamos ter muitos problemas de pessoas que eram extremamente capacitadas e vai passar pelo mesmo processo que a Dani passou. Eu não me adaptei ao home office. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser mandado embora. Eu sou um número. Eu sou uma força de trabalho. Porque se você não quer fazer, tem alguém... basta digitar um nome, uma função, promover alguma coisa ali na internet que sempre vai ter alguém querendo. Mas deixa eu defender a Dani agora no que ela falou, porque assim, isso é uma realidade, mas a gente não estava preparado para ela. Então, por exemplo, Dani, aquela questão do horário, é complicado, né? A gente que é pastor sabe que precisa levar uma vida disciplinada, senão tu não produz. Você não prepara, não se prepara para... E isso realmente complicado. Mas, com certeza, será uma nova realidade e as pessoas, além de tudo que sabem e de todas as obrigatoriedades que têm, elas terão ainda uma nova etapa que elas terão que aprender a administrar o tempo. Algumas pessoas estão acordando de madrugada, tipo 5, 4 horas da manhã, para fazer o trabalho de home office em casa. Primeiro, porque sabe que se o dia raiar, as crianças acordam, não conseguem mais fazer, e aí entrega aquela demanda de trabalho, e daí tem o dia para administrar. Será com certeza uma nova realidade. Novos tempos, né? E, bom, várias pessoas responderam aqui no chat. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que está participando. E alguns responderam as perguntas. Muitos falaram que estão trabalhando mais,
outros, né, falaram até que estão conseguindo ajustar e disciplinar. Na questão dos gastos, né, bastante gente disse que estão gastando mais, principalmente com comida, né? Alguns também falaram, não, conseguimos economizar, estão gastando menos, mas são as realidades. Agora, sobre essa questão da demanda de trabalho, né, agora nós conversando aqui, ano passado eu já atendi vários casos, para a gente ver a importância da disciplina, né? Vários casos de pessoas, mesmo antes da pandemia, né, levando muito trabalho para casa, principalmente através das redes sociais, WhatsApp, né? Antigamente, a pessoa era cobrada das 8 às 18, como foi falado aqui, mas por causa do WhatsApp, da interação virtual, o patrão estava lá, era 19, era 20, era 22 da noite, questionando, perguntando se tinha feito aquela ligação, se mandou, né, aquela conta, se pagou, se não pagou, e as pessoas estavam lá interagindo com o patrão, respondendo, ou seja, é a disciplina que eu acho que faz toda a diferença, porque até pré-pandemia, como agora na pandemia, exige a disciplina, né? Porque a gente vai fazer os nossos horários de trabalho. Se a gente não se organizar nisso, eu acho que aí complica muita coisa mesmo, né? A irmã Silvia postou ali que nós vamos perder, né, os funcionários vão perder os direitos trabalhistas que foram adquiridos ao longo dos anos. Mas eu creio que, num primeiro momento, sim. Mas creio que também, porque o ser humano é adaptável, com o passar do tempo, essa mesma massa de trabalho que estará se comunicando, ela também, de uma outra forma, agora de forma virtual, vai estar lutando por novos direitos. Eu creio que a tendência, né, de essa mesma pessoa que entrou no mercado, nosso mercado de trabalho, ela também vem com uma visão diferente de sindicato. Então, eu creio que, com o passar do tempo, a tendência é da massa de trabalho se atualizar, para reivindicar os direitos novamente dentro dessa nova realidade. Eu vou tentar ser bem claro. Assim, eu tenho alguns receios sobre essa questão do home office. Primeiro, porque eu acho um assédio moral determinadas coisas que algumas empresas fazem em relação ao funcionário. O horário dele, você paga pelo horário de produção dele. Eu acho que determinados patrões, eles forçam a amizade. Você está violando o direito dele do descanso, está violando o direito dele da família, vai se perder muito essa questão de levar trabalho em casa. Se já era um problema para quem tinha... nós somos seres de rotina, o homem é um ser de rotina. Então, assim, se nós já tínhamos uma rotina lá predeterminada, no local físico, já não estávamos dando conta de levar, de exercer tudo naquela rotina, estava levando para casa, imagina agora que meu trabalho vai estar dentro da minha casa. O que isso vai gerar para os filhos, o que isso vai gerar para a família, para o relacionamento, são problemas de refletir. Sobre a questão de direito, pode ter certeza que os direitos vão ter que ser revistos, mas nunca em detrimento certo? Por quê? Porque da mesma forma que nós vamos ter um número maior de pessoas, de oferta no mercado, nós vamos ter um número maior de pessoas encostadas, pessoas doentes da alma, questão de ansiedade, depressão. Os índices vão aumentar, isso é natural, porque a força, a pressão do capital em torno de você produzir vai ser cada vez maior e a alma esgota. Quando a alma esgotar, meu amigo... Se não tiver essa disciplina para ter esse cuidado com a alma, com a família, né, com todas as áreas do ser humano, realmente, né, só suga. Pastor Lediel, e aí, ainda na mesma linha que a professora Alexandre falou, o negócio pode complicar mais, porque, por exemplo, assim, você pensa numa família, vários filhos, um apartamento pequeno, né, a gurizada acorda, você tem um cronograma de trabalho extenso. Agora não tem mais aquela saída para o trabalho, que você sai, desparece daquele ambiente que você vive, desparece, pega o ônibus, vai de carro ou vai de metrô. É estressante, mas é diferente. E o ser diferente reanima o organismo. Chega no trabalho, são pessoas diferentes. Agora não. O indivíduo vai estar, dependendo uma bolha, né? Fechado numa bolha. 24 horas no mesmo ambiente. No mesmo ambiente que tem discussão, no mesmo ambiente que tem briga, tentando se concentrar no trabalho e os filhos brigando, ou mais os parentes que moram junto brigando, o vizinho, complica bastante. Com certeza vai ser uma dimensão bem maior de estresse. A tendência é aumentar a violência daí. Né? Sim, é porque nisso, né? o cara às vezes não agrediu a mulher porque ele não teve oportunidade.
ali, mano, se o cara não tiver autocontrole, os Infelizmente, filhos. né? E esse tem sido um tema presente, um tema polêmico. Nós temos posicionado. Até eu quero convidar quem puder, dia 17, agora de julho, nós teremos aqui um bate-papo, né, um fórum com médicos, advogados, vai estar o comandante da Polícia Militar, vai estar o pessoal da assistência social, pessoas da sociedade toda, né? Vai ter uma delegada. Nós vamos estar conversando sobre isso, porque é inadmissível numa sociedade onde, né, tem acesso ao conhecimento, a violência doméstica aumentando, né, a agressão contra as mulheres. Nós nos posicionamos contra isso, nós vamos dialogar contra isso, porque, de fato, né, é inaceitável essa realidade. Então, você é convidado para dia 17, é uma sexta-feira, você assistir, nós vamos transmitir, ou se você quiser também vir acompanhar aqui na AD Blue Sede, às 19h30, nós vamos conversar sobre isso. Enfim, vamos fechar esse bloco aqui, porque o tempo passou a respeito de profissão dos pais, mas é algo que é muito importante, é algo que a gente sabe que está, né, e algo central numa família, é a questão da provisão. E o mundo está mudando, os pais precisam também se adaptarem, porque todas as profissões estão sendo impactadas, né, com esse avanço aceleradíssimo da tecnologia, e precisa ter as adequações necessárias, mas como nós falamos, com disciplina, para nenhuma área da família ser afetada, né? E falando das áreas da família, a gente, claro, precisa entrar na questão da espiritualidade da família nessa era, né, de pandemia e nesse novo normal que nós estamos falando. Quando a gente fala nessa questão de espiritualidade da família, a gente precisa começar já a ir lá no básico, né? Oração, meditação na palavra. Pastor Rosanil, tem comprometido o tempo dos cristãos nessa época de pandemia, nesse novo normal? Vocês têm focado nisso? Olha, eu vou falar lá por casa, né? Lá por casa tem sido um tempo muito bom. A gente teve, no primeiro momento, assim, deu aquela preocupação, mas agora a gente está até pensando, quando as crianças voltaram para a escola no normal, até a falta que vai fazer. Mas assim, a gente precisou se adaptar a essa nova realidade, né, com as atividades das crianças, mas nós seguimos um cronograma, colocamos já quando eles acordam pela manhã, oramos junto com eles, né, pela manhã cedo, que antes, quando eles estudavam pela manhã, saía correndo, era aquela coisa, agora já tira um tempo de oração com eles. Então, a leitura bíblica, né, manter os cronogramas de leitura bíblica em dia com as crianças, isso tudo faz com que a família esteja mais unida num propósito de oração, num propósito espiritual, que é muito importante. Por quê? A criança, o adolescente, por si só, ele não tem essa agenda, mas agora o convívio maior dentro do lar, isso vai influenciar muito. E eu acho interessante porque isso vai impactar as nossas crianças para o futuro. Esse período que eles passarem dentro de casa, junto com os pais, com um linguajar cristão, isso vai impactar muito. Eu vejo as famílias, sim, fazendo culto doméstico, eu vejo as pessoas dizendo, pastor, estamos lendo, acompanhando a leitura bíblica, nós adotamos, né, um padrão de leitura no setor, e muitos irmãos estão fazendo a leitura diária com a família. Isso, com certeza, vem agregar muito de forma positiva a oração junto, o alimento junto, estar na mesa junto para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, fazer as leituras junto. Isso com certeza vai agregar muito nesse aspecto espiritual. Amém. Que bom, né? Esse exemplo da tua família e das pessoas da tua comunidade, da congregação, isso é muito importante. A gente tem a preocupação porque, na realidade do dia a dia, nós sabemos que muitas crianças só têm o contato com as coisas de Deus quando vêm na igreja, né? Quando tem aquele culto infantil, ali houve uma história, ali tem os louvores, e nós estamos nesse período, né, sem esse encontro das crianças, né, sem os cultos infantil, porque não pode, enquanto não for liberado na escola, não pode ter os cultinhos infantil nem escola bíblica dominical. O que eu tenho percebido, claro, é que as crianças são uma das mais afetadas, né, por todas essas mudanças aí. Mas é importante a família ter essa organização e esse posicionamento.
Pastora Júlia, dentro dessa área, da questão de espiritualidade da família, cultos domésticos, as distrações das crianças, né, diante de tantas telas e outras opções. De fato, os meus filhos já são maiorzinhos, né? Então, acho assim que na questão do que é uma rotina, nós conseguimos manter, né, como era. Ao levantar pela manhã, faz o seu momento de devocional, né? Inclusive, nos primeiros 40 dias, a gente comemorou o fato também das crianças terem lido pela primeira vez o Novo Testamento completo, apesar de já terem lido outras Bíblias completa, mas sempre numa versão juvenil, de animação, né? Essa foi a primeira vez que eles leram realmente. Então, a gente tem tentado tornar, assim, o tempo produtivo. Inclusive as mães, né? Que, claro, que tem crianças um pouquinho maiores, né? Os meus têm entre 9 anos. Nós temos feito de vez em quando, né? Eu dou um livro da Bíblia para eles lerem. Hoje a mãe quer que leia o livro de Tiago e eu quero que vocês relatem para mim 5 ensinamentos que vocês vão aprender aqui, né? Então, uma das coisas assim que a gente tem percebido o fato dessa dificuldade de manter as crianças atentas ao culto online, isso é muito difícil, e também até um pouco na igreja, porque como eram crianças tão habituadas também a ter o culto sempre na realidade da linguagem deles, com louvor para eles, eles encontram, sim, um pouco de dificuldade de, às vezes, nós temos que estar sentado no banco da igreja e auxiliar eles, lembrando, né? Silêncio, agora é o momento de ouvir a palavra e estarem, sim, se concentrando. Não acho que isso é de todo negativo. Até acho que, em partes, isso é positivo, vem para chamar nossa atenção como mãe, em algumas coisas que a gente também pode estar melhorando, né, como mãe, como família, mas, claro, a gente sente que, no geral, as crianças sentem falta desse contato, não apenas no culto infantil, com a palavra, com a professora, numa realidade deles, mas, principalmente, uma das coisas que eu percebo que os meus filhos mais sentem falta, a comunhão com as outras crianças. A necessidade de, mãe, sinto muita falta de poder conversar com os amigos, rir com os amigos, correr no final do culto com essas crianças. Então, eu acho que não é só a palavra, a Bíblia, a oração que vai colocar Jesus no coração dos nossos filhos, né? Mas muito também essa comunhão. E essa comunhão é algo assim que eu, como mãe, tenho percebido que na vida, né, dos meus filhos tem feito muita falta para eles. Ok. E é claro que a gente também tem percebido um esforço por várias igrejas e ministérios, departamentos, né, em alcançar as crianças. Eu até quero parabenizar e louvar a Deus pelo departamento aqui de Blumenau, a The Blue Kids, que tem procurado aí fazer histórias, né, fazer lives e interagir com as crianças, né? A gente sabe que realmente faz falta essa interação pessoal, esse toque, esse abraço, o convívio das crianças com outros, mas também eu louvo a Deus porque nós temos aí visto a equipe de professores, né, se esforçando para manter aí a pregação do Evangelho para as nossas crianças nessa época de pandemia. Quero só destacar um comentário aqui, que acabou de participar do nosso chat. O Norberto diz assim, sobrou para os avós que estão tendo que cuidar dos netos, né, dos bisnetos, porque os pais, como não tem creche, não tem aula, os pais têm que sair para ganhar o sustento. Quem está cuidando agora dos netos e dos bisnetos é os avós. Então, assim, é uma outra dinâmica que a gente vai ver como é que vai funcionar, né? Algumas famílias já era comum, né? O pai, os avós cuidar em determinado período, agora não, agora é tempo integral, né? E isso impacta na vida dos avós em si, né? E daí, a gente estava falando, né, dessa questão espiritual, também se torna oportunidade dos avós compartilharem, né, as histórias de Deus, das suas experiências pessoais para os netos. Isso é uma coisa legal, né? Assim, essa relação intergeracional. Eu estava vendo uma reportagem na Holanda,
Um cara construiu uma creche do lado de um asilo. E ele fazia com que essas crianças convivessem com os velhinhos durante um determinado período, porque ele achava muito saudável para as duas, tanto para a criança quanto para os velhinhos, conviver ali um com o outro e se relacionar, um trocando experiência, aquele jeito mais carinhoso da criança. Às vezes muitos filhos estão crescidos e não dão a devida atenção aos pais idosos, e a criança já é mais cuidadosa, já é mais amorosa, e isso pode se reverter em uma coisa legal, né? Pastor Lediel, tem algo interessante nessa questão, é que isso é saudável para ambas as partes e até para o próprio organismo, né? Automaticamente, a partir dos 50 anos, o ser humano começa a perder massa cefálica. E isso, à medida que os anos vão passando, vai aumentando. Quando o cérebro percebe que está perdendo massa cefálica, ele tende a fazer o indivíduo a repetir as informações para gravar elas em outros pontos, para fixar as informações que ele já tem, porque é a história do indivíduo. Por isso que, a partir daí, se tem mais dificuldade de aprender coisas novas e tende a se repetir os assuntos passados. É bom para aquela pessoa que está naquela condição. Às vezes a gente não tem paciência para ficar ouvindo as mesmas histórias. Por outro lado, as crianças aprendem por repetição. E há um dado interessante que as crianças que não têm contato com os avós, elas tendem a ter fraqueza na personalidade, porque a personalidade dela é formada só com a sua geração. Então, é uma mistura de vários comportamentos. E quando ela tem mais contato, sabe aquela história de contar as histórias dos avós, dos bisavós? Isso traça no perfil dela essa questão geracional, faz com que ela tende a levar para si, eu não posso ser diferente do que for a minha geração. Então, tende a firmar esse caráter, esse comportamento nos netos, né? Isso é algo positivo que está acontecendo agora e pode ser muito bem aproveitado. Eu concordo com isso, mas quero lembrar aqui que a gente deixando os filhos com os avós, nós estamos quebrando a regra que nos foi, vou falar, imposta, né? De preservar os idosos das nossas crianças. Então, na verdade, eu me pergunto se esse novo normal, que não está sendo imposto para nós, porque tudo que é novo propõe mudança, e a mudança nos traz uma insegurança, né? E essa insegurança de viver, porque, de certo modo, nos primeiros dias, até a gente, não, ninguém na casa do vovô, mas, de repente, a gente viu que era uma maneira que não dava para viver. Então, já estamos novamente levando os filhos ali. Então, na verdade, nós estamos quebrando essa regra que nos foi imposta, de não ter idosos em contato com crianças, né? Porque, sim, com certeza, nós somos mais do que o conteúdo que nós temos, nós somos a nossa história. E essa convivência, né, que as crianças têm com os idosos, com certeza é o que vai fortalecer e trazer valor para eles no futuro. Permita-me espiritualizar um pouco a pandemia, mas na perspectiva de que Deus está trazendo hoje, de novo, a consciência de que nós somos, cada um é o sacerdote do seu lar, né? É muito cômodo a posição em que alguns cristãos se colocou de sentar no banco, frequentar o culto, dar o dízimo dele, a oferta missionária, e não a responsabilidade de evangelizar meu filho é da tia. A responsabilidade de mudar o meu filho adolescente é do pastor. E, assim, isso resgatou para alguns pais, espero que para todos que precisaram, essa consciência de que o sacerdócio do lar é dos pais. Quem ensina a ter caráter, quem ensina a ter moral, quem ensina a conduta ética são os pais. A responsabilidade de criação é dos pais. E isso, agora, de um jeito ou de outro, porque não tem como você pegar seu filho e colocar dentro de uma escola para a professora cuidar do pestinha, ou mandar para a salinha das crianças para ele quebrar tudo lá, porque agora ele vai quebrar na sua casa. Você está vendo, muitos pais estão vendo o retrato da péssima educação que eles estavam dando. E estão tendo que conviver. E vai ter que cuidar do filho, vai ter que educar ele. Sem cair, né, no grande risco atual agora de daí jogar então para o mundo virtual.
né? Isso é pior, Vai né? para a internet, vai para as redes sociais, vai para o joguinho e fica ali. E vai estar terceirizando de assistindo, qualquer jeito. Né? vai estar terceirizando, né? Se não tiver esse posicionamento. E esse vazio, né? E as necessidades da alma de uma criança, de um adolescente que continua ali, vai ser preenchida por outras coisas, né? Uma coisa muito interessante que o pastor Rosângela falou, a questão das histórias, né? A necessidade que o ser humano tem disso, e hoje até os produtores de jogos, entendendo isso, eles já descobriram. Não adianta você apenas ter um jogo, você precisa colocar uma história por trás, seja qualquer tipo de jogo, e por isso que está, né, envolvendo tantos adolescentes, porque eles querem isso, uma história por trás. Pastor Lediel, tem uma coisa, tem muitas coisas boas nessa história toda. Por exemplo, para os pastores, nós pastores pregadores, né? Porque antes você falava para um grupo seleto da igreja, eram os irmãos já maduros na fé, alguns novos convertidos. Agora você está falando para jovem, para adolescente, para criança, estão todos ali, é um público só. E a pregação em si, a ministração, ela precisa atender agora toda essa... Né, porque uma criança não vai ficar ali sentada ouvindo, prestando atenção, pelo menos, se não for interessante o que ela está... Né? Pensando nisso, eu estava fazendo uma série de estudos dos capítulos do Evangelho de João, e na quarentena eu mudei e comecei a fazer, trabalhar os personagens bíblicos. Todos os domingos falando de um personagem bíblico, falei sobre Ana, falei sobre Saul, e o João, quando chega em casa, eu perguntei, conta para mim quem era o Saul, né? Para ver se realmente chamou a atenção, porque as histórias chamam a atenção. Agora nós temos adolescentes, nós temos crianças, nós temos jovens, estão todos ali. E eles, a mensagem, a pregação, a dinâmica do culto tem que atender eles também. É aquele negócio, antes você pegava as crianças e colocava na gaveta lá e se livrava. Não, agora eles têm que ficar ali. E eles têm submissão ao pai para estar ali, eles têm um comportamento que consegue permanecer no lugar. Ah, o meu filho, quando chega na igreja, ele vira um capetinha. Não, ele só está revelando quem ele é de fato. E aí, isso é uma coisa, é como o pastor Alexandre disse, a quarentena veio desnudar uma realidade que a gente às vezes queria esconder. Eu acho que eu não sou mãe ainda, né? Nós não somos pais, mas eu sou filha e eu acho que não pode se perder a oportunidade que as pessoas elas estão tendo agora. Porque a palavra de Deus diz, né? Ensina o filho no caminho que ele deve andar, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E eu sou fruto de uma geração que tinha culto doméstico em casa. E eu olhando assim, pensando, é um treinamento. Um filho canta, o outro prega, o outro vai falar a palavra de saudação, vai fazer... É um treinamento. Você estar em constante desenvolvimento naquilo que é ser igreja, né? Do que é estar em comunidade. Então, assim, não, filho, agora você não pode estar junto com os seus amigos, mas... O que você acha? Hoje você traz a palavra, leia a Bíblia. Olha, depois que a criança fez, nossa, muito legal. Eu acho que esse incentivo trouxe memórias muito positivas para a minha vida, tanto olhando para a vida dos meus pais quanto dos meus avós. Então, sou participante de uma geração que tinha muito vivo isso dentro de casa. E eu acho que isso é um treinamento, é você desenvolver na criança tanto ela amar a igreja, quanto ela amar servir a igreja. Amém. Logo vai voltar ao normal, mas enquanto isso, né, eu acho que é isso mesmo, é um aprendizado, para depois que passar essa época de pandemia, ter essa conciliação. A igreja fazendo o papel dela, tendo esses escutinhos, mas os pais também entendendo que tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo e a Maiara, do Projeto Discipular. Mês passado eles falaram sobre esse assunto, né, a importância do culto, a importância da igreja. Eu quero mandar um abraço aí. Se você não conhece esse projeto, entra no Instagram Discipular, você vai se surpreender com um material fantástico para crianças, e agora tem uma novidade aí também para a galera pretinho, para os adolescentes. Vale a pena conferir. Um abraço para vocês. Nós já vamos caminhar para o fim, gente. Nós falamos aí de alguns assuntos, né? E não tem como, porque se deixar 3 horas de conversa, né? Agora, o que fica muito claro é que as instruções da palavra de Deus, elas são perfeitas para todas as épocas, todos os tempos e todas as circunstâncias.
Os princípios da palavra de Deus, eles não são alterados por causa de uma pandemia. Se a gente obedecer às orientações do Mestre, a gente consegue viver e viver bem. E aproveitar nas adversidades as oportunidades que Deus tem para a nossa vida, para viver uma vida de fato em abundância, em família, também em época de pandemia. Eu vou dar a palavra aqui para cada um então se despedir, depois o pastor Rosanildo faz uma oração para a gente e vamos finalizar com um louvor abençoado ali do pastor Nazareno. Dani, começamos com você, se despedindo do povo. Então, um abraço a todos, muito bom estar com vocês e compartilhar um pouco e aprender sobre tudo isso, e que a gente tenha os nossos olhos focados em Cristo, o novo normal, ou enfim, uma nova realidade que nós estamos vivendo, mas baseados na palavra de Deus, tudo vai bem. Quero deixar aqui como nossa saudação final essa urgência de nós assumirmos a responsabilidade. É um tempo muito peculiar e que nós precisamos aprender com isso. Aprender porque são vozes na internet a todo pulando, saltando igual uma erupção. Então, filtre, assuma a responsabilidade, cuidado com cultos na internet, tem alguns muito bons, mas tem vozes que são terríveis. E entenda que o novo normal é sempre bom perante Cristo. O novo normal fora de Cristo é sempre ruim. Então, reflita nisso. Para você que está em casa, né? Boa noite, me despedindo já. E lembrando você, né, que a gente está falando aqui, né, esse novo que daqui a pouco se renova de novo e muda de novo, e agora nós vamos estar sempre tendo que nos adaptar ao novo, lembrando que as misericórdias do Senhor também se renovam e trazem, né, sobre a nossa mente novidade para que nós possamos viver cada tempo com a instrução do Espírito Santo. Então, que para esse novo momento, você lembre que nós temos o Espírito Santo, o nosso amigo, para estar nos instruindo em todas as coisas. Deus abençoe você em casa. Obrigado, pastor Lediel, por dar a oportunidade. Que bom estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto de família, que é algo maravilhoso. Vamos orar agora? Vamos orar juntos. Eu convido você que está aí na internet acompanhando, ficou até agora com a gente, 1h20 de programa, e tem assunto para a noite toda aqui, se nós formos estender, né? Mas vamos orar, e eu gostaria que você orasse comigo, porque o melhor de tudo nessa situação é passe pelo que passar, mas passe com Cristo. Esteja com Cristo, porque com Cristo a vitória é garantida. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Santo Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse programa, por cada pessoa, Senhor, que busca melhorar, que quer passar por esse período difícil e que precisa da Tua graça, precisa do Teu favor. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos. Tem dias que estamos alegres, tem dias que estamos tristes, tem dias que nos sentimos gigantes, tem dias que nos sentimos formiguinhas, mas eu te peço que a Tua graça seja sobre nós, que todos os dias o Teu Espírito seja o nosso professor, o nosso orientador, que a Tua força nos levante a cada manhã, nos dando vitória em todas as nossas dificuldades, que a nossa família seja guardada por Ti, que o adversário seja frustrado a cada dia com todos os seus planos, e que o Teu nome seja glorificado através de cada pessoa, de cada vida, de cada servo, de cada humano que Tu criastes para a Tua glória. Que ninguém se perca, mas que todos possam chegar ao conhecimento da verdade e estar bem contigo, Te adorando, Te exaltando e Te servindo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E assim nós finalizamos mais um programa. Fique com esse louvor para abençoar a sua vida e a sua alma. Todo sábado, 22 horas, Conexão Lar Feliz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de ser igreja relevante e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família
debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou.